Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo falando sobre a questão da oração em línguas, né? Sobre a disciplina, sobre a perseverança, sobre não desistir, dessa ferramenta tão preciosa que existe em cima dela. Tantos questionamentos, tanta até polêmica, mas a gente está aqui e eu quis dedicar esse canal basicamente para isso. Para falar sobre vida com Deus, sobre vida no Espírito, as disciplinas espirituais, né? Com ênfase, sem dúvida, em oração em línguas, que é talvez o assunto que tem a mais falta de clareza. Eu quero hoje compartilhar algo que há anos atrás o Senhor me ensinou, que é uma parábola, um paralelo, né? A parábola é um paralelo, algo que o Senhor costumava trazer, Jesus, para os seus discípulos, né? Para as multidões, enfim. E ele usava um paralelo, usava algo do cotidiano, né, algo que era comum, usual, para trazer uma revelação do reino de Deus, né? Você via que ele costumava usar ovelha como expressões das parábolas, expressões como rei, moeda, né, dracma, enfim, e pessoas, né, obviamente. Então usava coisas comuns do cotidiano daquela população, daquelas pessoas, para trazer uma verdade profunda espiritual. E o Senhor continua fazendo isso, né? Então, anos atrás, o Senhor me compartilhou algo que eu quero trazer para te ajudar a entender, a consolidar sobre a prática, essa prática tão preciosa que é a prática da oração em línguas, e consolidar isso na sua mente, no seu coração. Então, hoje, por exemplo, você tem as universidades, né? Tem faculdades e universidades. Basicamente, a diferença é que a universidade ela abrange, né? Ela tem uma capacidade maior de estrutura, né? É como se a universidade fosse um conjunto de faculdades, né? A faculdade é mais limitada a uma determinada área, enfim, a universidade ela abrange muito mais áreas de estudo, né, de ensino, graduação, pós-graduação, pesquisa, né? Então, assim, em resumo, a universidade é maior que uma faculdade. Então, eu quero usar esse exemplo realmente de uma universidade. E aqui eu quero chamar Universidade do Espírito Santo. Quando você começa a entrar no teu quarto e passar um tempo em qualidade com o Senhor, orando em línguas, orando nesse dialeto, nesse idioma celestial, sobrenatural, nessa oração que é uma linguagem sobrenatural, você ingressa na Universidade do Espírito Santo. Então, quando você tem, talvez alguns de vocês são jovens, adolescentes, mais novos, mas alguns de vocês que já entraram, que já passaram, né, por uma faculdade, uma universidade, você sabe que ali você passou numa prova e você entrou já. E você não entra na universidade para escolher um curso. Não, você já escolheu o curso, né? E quando você passa nessa prova, você já ingressa na universidade ou na faculdade para realizar, né, aquele curso de 3, 4, 5 anos, né? Ou até menos, 2 anos, enfim, dependendo do curso. Então ali você tem uma variedade de cursos, né? Numa universidade abrange ainda uma quantidade maior de cursos, em que você vai passar ali determinado tempo para se formar. Quando você entra nessa prática da oração em línguas, você entra nessa universidade do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor me ensinou. Quando você entra numa universidade, você tem várias pessoas de forma específica se aprofundando, obtendo conhecimento, pesquisa, depois vem estágio, né? Obtendo conhecimento daquela determinada profissão. Por exemplo, se a área da saúde, medicina, então ela vai aprender ali durante determinado tempo, né? Meses, semanas, muitos dias, anos, e ela vai ali se aprofundar naquela disciplina, naquele curso, né? naquelas matérias, para absorver e para finalmente se formar. E aí você tem ali na universidade, por exemplo, administração, curso de medicina, o curso de economia, o curso de contabilidade, né? Direito, para lecionar, né, para ser um professor, enfim. E cada um ali recebe um professor ou professores que vão ensinar naquela respectiva matéria, disciplina daquele curso, enfim. Quando você entra na Universidade do Espírito Santo, você tem um professor, você tem um mentor, que é esse próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de todo conhecimento. E ali você se dedica, você entra no seu quarto, no secreto, que é a sua sala de aula, e ali você vai aprender do Espírito Santo. Agora, a grande sacada aqui, a grande diferença
é que você entra na Universidade do Espírito Santo meio que sem saber. Alguns já têm clareza, ok, isso é muito bom, mas outros entram, se aventuram nesse relacionamento sem saber o que vão de fato aprender, sem saber de fato em que vão se formar. Então, se numa universidade você entra sabendo que você vai se formar em professor, você vai se formar a ser um médico, você vai se formar para ser um dentista, na escola, na Universidade do Espírito Santo, você entra para ser formado não pela sua vontade, para ser formado à vontade soberana do próprio mentor, que é o Espírito Santo. Então, ali na universidade você tem várias pessoas aprendendo de vários assuntos, de várias matérias, para ter várias profissões cada pessoa. Na Universidade do Espírito Santo você tem um mentor e ele vai te direcionar para a tua chamada, para a tua vocação, para o teu ministério. Entendeu? Se na universidade comum nós temos um que vai ser médico, outro que vai ser professor, advogado, na do Espírito Santo também vai ter, só que é na vontade dele, e ele vai estabelecendo e vai fazendo cada um se formar naquilo pelo qual Deus o chamou, o capacitou, o predestinou antes mesmo do seu nascimento. E é isso que é extraordinário. Então o Espírito Santo, naquele dia que o Senhor foi me falando muito sobre isso, sobre essa universidade, aí ele foi estabelecendo no meu coração que quanto mais eu orava em línguas, mais eu ia absorvendo desse mentor, nesse relacionamento íntimo, eu ia absorvendo a minha chamada ministerial, como eu ia funcionar, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas como eu vou funcionar no corpo de Cristo. Com que sabedoria, que dons vão me equipar para essa chamada, que habilidades, que talentos vão agregar para que eu funcione no corpo de Cristo. Então, se na universidade você tem uma única linguagem, que é o português, no nosso caso Brasil, também nós temos no reino de Deus, que é a linguagem em línguas, que é a linguagem sobrenatural de oração, o falar, o orar em línguas. Na universidade comum, nessa nossa realidade terrena, nós temos o português, em que os professores ensinam, cada um nas suas diversas matérias, tá entendendo? Cada um ensina sobre português, sobre física, matemática, né? Ciências humanas, contábeis, enfim. Mas o idioma é um, o português. No reino de Deus você recebe uma linguagem sobrenatural de oração, que é o falar em línguas, não o português, como aqui de forma terrena é. Mas você recebe um idioma do céu, e esse mentor, esse mestre, esse professor vai te capacitar nessa universidade dele mesmo, que é o Espírito Santo, e ele vai te capacitar para a sua chamada, para a sua vocação, para aquilo que Deus estabeleceu que ele ia usar a tua vida. Só que na Universidade do Espírito Santo não acontece de você ficar triste ou se arrepender para aquilo que você foi chamado, muito pelo contrário. Deus, na sua graça, sabedoria, em toda a sua plenitude de inteligência, de conhecimento, ele te criou para você amar aquilo que você vai fazer no corpo de Cristo. Se um médico se arrepende, se alguém que está se formando em medicina, até pelo meio do curso, já ouvi casos. Eu me lembro quando fazia cursinho que eu vi um caso de um professor meu que ele largou medicina no meio do caminho, na metade do curso, para fazer química, se tornou professor de química. É aquilo que queimava no coração dele. Então, se na universidade dessa terra a gente tem pessoas que se arrependem do curso, que abandonam o curso, como eu abandonei a agronomia, na Universidade do Espírito Santo você não se arrepende daquilo que você está se formando em Cristo. Seja para ser um profeta, seja para ser um evangelista, um pastor, um apóstolo, seja para atuar na área de cura, aconselhamento, família, libertação, enfim. Você vai cada vez mais se alegrar quando você vai descobrindo o chamado do Senhor na tua vida. E quanto tempo dura a Universidade do Espírito Santo? 5 anos, 1 ano, 10 anos? Dura a vida toda. Quanto você tiver aqui, e vai daqui para a eternidade, onde vamos aprender para sempre com o Senhor, para sempre. Então quero te convidar a entrar nessa Universidade do Espírito Santo. Eu já faço parte há anos, tenho aprendido do Senhor, tenho entendido cada vez mais sobre minha chamada, minha vocação em Deus. É na Universidade do Espírito Santo que você vai absorver a tua identidade no Senhor, o teu propósito de vida. Para esse vídeo não ficar mais tão longo, o que você acha? Você tem aprendido, você já faz parte, já está dentro da Universidade do Espírito Santo para aprender mais e mais sobre Ele e sobre você mesmo, para abençoar outras vidas. Sabe, o Senhor quer te formar, te curar, te libertar, e depois Ele quer usar a sua vida para curar, para transformar, para libertar outros. É sobre isso. Deixa o seu like nesse vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo.